Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, e o versículo de número 32. Assim está escrito: E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Esse é o texto que vamos meditar, falando aqui sobre ações do Espírito Santo. Aqui os apóstolos estavam pregando em obediência à orientação de Jesus, não saíram para pregar sem que antes recebessem a virtude do Espírito Santo. Era imprescindível, necessário, conforme a palavra de Jesus: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus não autorizou os seus discípulos a saírem para pregar e fazer a sua obra sem que antes fossem revestidos do poder do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem um trabalho importante. Ele esteve atuando no Antigo Testamento, haja vista os escritores da Escritura Sagrada, todos eles, os aproximadamente 40 escritores, foram inspirados pelo Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo, que conhece a profundeza de Deus, que é Deus, ele trouxe ao conhecimento daqueles escritores o necessário para que ficasse registrado para conhecimento da humanidade. E isto ficou registrado em livros, e depois, com o aperfeiçoamento, esses livros foram sendo juntados um ao outro, e hoje nós temos em um único livro 66 livros que foram escritos por um período de 1.600 anos por aproximadamente 40 escritores das mais variadas funções, locais e climas e hábitos, e, portanto, não há nela nenhum conflito, nenhuma divergência, nenhum desacordo, mas há uma harmonia completa, porque o Espírito Santo de Deus operou em todos eles. E o Espírito Santo não se contradiz, não contradiz a vontade de Deus. Ele trabalha de maneira harmônica, que no conjunto do todo nós vemos o desvendar do plano de Deus naqueles detalhes que foi possível deixar registrado para o nosso conhecimento, para entender o caminho do Espírito Santo, por onde ele veio caminhando. Nós entendemos que, à luz da palavra de Deus, Deus o Pai é o Criador, é aquele que decide, é aquele que tem o seu plano maravilhoso. Jesus Cristo veio em obediência ao Pai, sendo Deus, despojou-se da sua glória, para cumprir a vontade de Deus. Jesus Cristo foi o executor do plano de Deus. E o Espírito Santo, que também é Deus, que também está junto ao Pai, está junto a Jesus. Tanto é que, quando Jesus foi batizado no Rio Jordão, diz que o Espírito Santo veio sobre ele numa forma corpórea de uma pomba, como se fosse uma pomba, mas era o Espírito Santo. Ali na pomba tem uma simbologia, porque é a maneira mais compreensível para se estudar a respeito do Espírito Santo é com relação às obras do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo e
os símbolos do Espírito Santo. Por ali a gente consegue entender algumas lições importantes relacionadas com o Espírito Santo. Mas aqui nós vamos meditar sobre algumas ações. Então o Espírito Santo veio sobre Jesus, veio sobre ele. E o próprio Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu. Então Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. Teve a confirmação no seu batismo, e quando estava lá na sinagoga de Nazaré, ele disse que foi ungido com o Espírito Santo, fez um trabalho importante, maravilhoso, cumprindo o plano, o propósito de Deus, trazendo a revelação da humanidade, algo glorioso da parte de Deus, o seu plano de amor, de bondade, a eternidade preparada para os salvos em Cristo Jesus. Tudo isso o Senhor veio manifestar. E quando estava perto de ir, ele disse aos discípulos: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Mas enquanto ele não volte, ele disse: é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. O Consolador é o Espírito Santo. Jesus referia-se a ele como sendo o Consolador. E o Pai enviará outro Consolador. Entendendo que Jesus foi um Consolador de Deus para a humanidade, e na ida dele de volta para a presença do Pai, após cumprir a obra da redenção, rogou ao Pai, e o Pai enviou o Espírito Santo, que veio como sendo o outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Com relação ao Espírito Santo, a palavra é Parácletos. O que é Parácletos? Parácletos é alguém chamado para estar ao lado de outrem com a intenção de ajudar. Então, este é o trabalho do Espírito Santo. Ele foi enviado para estar junto a nós no propósito de nos ajudar, sem nenhum interesse próprio, porque o Espírito Santo não dá testemunho dele. O Espírito Santo dá testemunho a respeito de Jesus. Jesus disse: ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo a meu respeito. Então, o Espírito Santo dá testemunho de Jesus. Então, é um consolador à semelhança de Jesus, da mesma natureza de Jesus. Um consolador divino, enviado por Deus. Quando Jesus falou com os discípulos, ele disse: o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós. Então Jesus estava dizendo que o Espírito Santo estava habitando com aqueles irmãos, mas que estaria neles, dentro deles, por ocasião do revestimento de poder. Então, por esta finalidade, Jesus disse: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eles lá ficaram, passaram o tempo necessário. No dia em que Deus decidiu, cumpriu, mandou a manifestação do Espírito Santo. E Jesus disse que ele viria, a virtude do Espírito Santo viria sobre os seus servos, e eles se tornariam testemunhas do Senhor Jesus em todo lugar, começando em Jerusalém, indo à Judeia, a Samaria e até aos confins da terra. Então, este trabalho importante e necessário, os discípulos de Jesus só poderiam iniciar depois de serem revestidos com o poder do Espírito Santo. Antes de receber aquele poder, eles estavam trancados no cenáculo, orando, esperando a ordem de Jesus. Depois que foram revestidos do poder do Espírito Santo e receberam aquela virtude para se tornarem testemunhas, eles não mais ficaram parados. Eles foram dinamizados pelo Espírito Santo.
encorajados, porque o Espírito Santo veio e tomou a frente na vida deles para conduzi-los, orientá-los, dirigi-los aos lugares e pessoas necessárias para que testemunhassem a respeito de Jesus. E o Espírito Santo, junto com a ação tripla de convencer do pecado, da justiça e do juízo. Qual é o pecado que o Espírito Santo convence o pecador? É o pecado da incredulidade. A incredulidade é um pecado que ele se estabelece no coração da pessoa e junto a ele vem outras manifestações de pecados, mas o primeiro é a incredulidade, não crê em Jesus. Então o Espírito Santo veio para fazer exatamente isto, convencê-los deste pecado da incredulidade. Eles estavam incrédulos e o Espírito Santo vem e convence-o do Senhor Jesus, do pecado, da justiça, porque Jesus disse, vou para o meu Pai, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então veja que papel importante, que trabalho, que ação necessária é esta do Espírito Santo, de convencer a tantos quantos são levados a ouvir a palavra de Jesus, a palavra de Deus, revelada por Jesus, em que o Espírito Santo vai trabalhando naquele que prega, dando a palavra necessária, cooperando com a unção, o poder do Espírito, falando ao coração, abrindo lá a porta e convencendo-os do pecado, da justiça e do juízo. Todo o trabalho do Espírito Santo é importante, é necessário e ele é profundo. E ele deixa marcas profundas na nossa vida de experiência com Deus. Então, este Espírito Santo, ele foi dado por Deus, foi enviado. No versículo que li, diz que Deus dá o Espírito Santo àqueles que lhe obedecem. Então é preciso que a pessoa esteja no caminho da obediência para que possa ter em si a presença atuante diária do Espírito Santo. Então diz-nos aqui que Deus deu o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Os apóstolos estavam dizendo, nós somos testemunha disso. O Senhor Deus prometeu, e quem obedece está recebendo o Espírito Santo. E ao receber o Espírito Santo, as pessoas são transformadas e nunca mais voltam a ser as mesmas que eram antes de terem recebido o Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo, ele opera na salvação, ele opera também na regeneração, que é o novo nascimento. Jesus, quando falou com Nicodemos, ele disse, se não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Mais adiante ele disse, se não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então não pode ver e nem pode entrar se não for nascido da água e do Espírito. A água, simbolicamente, fala da palavra. O Espírito, a ação do Espírito Santo. E o Espírito Santo trabalha em harmonia com a palavra. Porque é o Espírito Santo quem revelou esta palavra, inspirou esta palavra para que ela fosse escrita. E nos nossos dias é o Espírito Santo quem traz a nós o esclarecimento ou a revelação desta palavra escrita e coloca palavras necessárias nos nossos lábios para que falemos guiados e direcionados pelo Espírito Santo e esta palavra encontre um lugar, um coração necessitado, aonde o Espírito de Deus vai ali fazer um trabalho excelente e importante e que depois nós vamos ver os resultados e vamos glorificar a Deus pela ação esplendorosa, permanente, que só o Espírito Santo de Deus pode fazer na vida do ser humano. Então o Espírito Santo, ele é dado aos que obedecem
para a capacitação, para o preparo, para que eles não fossem pregar o evangelho sem que antes fossem revestidos do poder do Espírito Santo. E o que para Jesus foi necessário que ele fosse ungido com o Espírito Santo, e para os discípulos foi necessário que eles ficassem em Jerusalém para depois saírem a pregar, para os nossos dias também isto é muito necessário, que não saia para pregar sem que antes seja revestido do poder do Espírito Santo, seja ungido pelo Espírito Santo. Aí então pode sair na confiança, na certeza, na garantia da presença de Deus, da operação do Espírito Santo, de transformações, cura, milagres, salvação, revestimento de poder. Tudo isto são resultados da ação do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo. Somos batizados nele e somos batizados com ele. E o Senhor Jesus é quem batiza com o Espírito Santo. João afirmou isto: eu batizo-vos com água para o arrependimento, mas após mim vem um, do qual eu não sou digno de desatar as correias das suas alparcas. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, lá Deus mandou o Espírito Santo e eles foram revestidos. E a partir de então, saíram com ousadia, com intrepidez, com coragem, com graça, com ânimo, para anunciar o Senhor Jesus. A diferença de quem antes estavam trancados com medo dos judeus, agora estão enfrentando as autoridades, estão propagando o evangelho, estão sendo levados a prisões, mas a palavra de Deus não está presa, porque o Espírito Santo continua atuando e trabalhando, usando este, aquele outro, em todo e qualquer lugar. A ação do Espírito Santo na vida daqueles discípulos foi algo maravilhoso, que logo aquilo explodiu diante daquela multidão e todos passaram a tomar conhecimento do que tinha acontecido ali. E o apóstolo diz: nós somos testemunhas, e o Espírito Santo também, de que o Senhor Deus deu o Espírito Santo àqueles que lhe obedecem. Então, quando há a obediência, está no caminho certo de receber o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, a presença maravilhosa do Espírito Santo. Isto quando entrar pelo caminho da obediência. Já falamos aqui sobre a regeneração, que é o novo nascimento. É o despojar do velho homem e o renovar do novo homem. Esta ação é feita pela a ação conjunta do Espírito Santo e da palavra de Deus, que vai nos lavando, vai nos limpando, vai nos purificando, tirando de nós aquilo que não agrada a Deus e colocando em nós aquilo que é necessário para estarmos servindo ao Senhor na plena alegria e no desfrutar da vida abundante e completa que o Senhor Jesus veio para nos trazer. Ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então a vida cristã, ela tem que ser uma vida abundante, uma vida completa, uma vida realizada, uma vida abençoada por Deus. E o Espírito Santo opera neste momento. O Espírito Santo revela as profundezas de Deus. Nós servimos a Deus. Precisamos ter conhecimento de Deus. Precisamos ter experiências com Deus. E quem é que faz este trabalho na nossa vida? É o Espírito Santo. Porque ele traz, ele revela as coisas de Deus. Ele traz para nós as profundezas de Deus. Porque ele tem este acesso, esta liberdade. E quando nós somos revestidos do poder do Espírito Santo, ele traz para nós, ele revela estas profundezas de Deus. Veja quando ele trabalha na ação
de interceder por nós. Não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito, ou seja, o Espírito Santo, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E diz-nos a palavra de Deus em Romanos, no capítulo 8, o seguinte, lá no versículo 26 e 27. 26 já citamos, 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Sabemos que o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Em outra parte diz, o Espírito traz para nós as profundezas de Deus. Então, o Espírito de Deus é quem sabe as coisas de Deus. E ao Espírito de Deus é quem vem a nós revelar as profundezas de Deus, porque ele tem este acesso. Está escrito. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. E é ele que nos revelou. Então veja como é necessário nós termos a presença constante do Espírito Santo em nossa vida, operando segundo o propósito pelo qual Deus o designou para estar conosco para sempre. Ele também nos concede forças, ânimo, coragem, disposição, ousadia, intrepidez para anunciarmos o Senhor Jesus para aqueles que ainda não conhecem. Quem nos motiva, quem nos impulsiona é o Espírito Santo. Se não é o Espírito Santo, da nossa parte não há nem um impulsionamento, nem uma motivação, nem um interesse. Isto acontece porque o Espírito que em nós habita, que testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, é o Espírito que toca em nós, que nos motiva, que traz a nossa lembrança, que abre o nosso entendimento e nos coloca em sintonia com a vontade de Deus e nos usa de maneira poderosa. E ali nos tornamos um instrumento útil nas mãos do Senhor, por conta da perfeita ação do Espírito Santo na nossa vida naquele momento. Então, o Espírito Santo concede forças para cada um de nós. E ele é a fonte maior do amor de Deus. Porque a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quando Paulo escreve aos Romanos, ele disse que nós temos dentro de nós o Espírito Santo, quer dizer, que foi nos derramado em nosso coração. O Espírito Santo trabalhando no sentido de trazer algo importante para a nossa vida. Romanos 5 diz assim: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, o Espírito Santo é quem derrama o amor de Deus sobre o nosso coração. Então, se hoje temos o amor de Deus habitando em nosso coração, isto é resultado de uma ação do Espírito Santo em derramar em nós este amor de Deus. Então, veja como as ações do Espírito Santo são necessárias e são importantes para nós. Ele também fortalece o nosso homem interior, que é chamado o homem espiritual. O homem exterior é chamado o homem carnal, mas o homem interior é chamado o homem espiritual. E é este homem interior que o Espírito Santo, ele vem fortalecer, ele vem suprir o necessário para que este homem interior, o homem espiritual, que tem contato direto com Deus, ele esteja na plena sintonia e sendo dinâmico, pronto
e submisso a realizar a vontade do Senhor. Quem nos ajuda a fazer isto é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nada disso seria possível. Mas com a presença do Espírito Santo, isto é importante. E ele veio habitar em nós. O Senhor Jesus disse: se alguém me ama, guardará minha palavra. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E viremos para ele, eu e o Pai, e faremos nele morada. Quando Jesus prometeu o Espírito Santo, ele disse: vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então habita em nós. Nós somos chamados, à luz da Bíblia, templo do Espírito Santo. Templo de Deus em espírito. Porque o Espírito deve habitar, mover o nosso coração, nosso interior, a nossa vida de comunhão com Deus. Ela é gerida, ela é operada através da ação do Espírito Santo, quando nós nos deixamos guiar e orientar por ele. Ele sempre vai nos levar para mais perto de Deus, para mais próximo do Senhor Jesus. Este é o importante trabalho que o Espírito Santo realiza na nossa vida. Então veja quantas coisas interessantes o Espírito Santo opera em nós. Ele é dado àqueles que obedecem. Ele foi prometido antes das pessoas saírem para testemunhar a respeito de Jesus. Era preciso que fossem revestidas do poder do Espírito Santo. Quando enfrentaram problemas, dificuldades, o Espírito Santo estava lá para dar coragem, graça, força e a palavra necessária. Quando diante de tribunais interrogatórios, a palavra de Deus diz: não cuideis o que haveis de falar, porque na mesma hora o Espírito vos dará as palavras necessárias. O Senhor colocará a palavra necessária para ser dita. E esta ação é de quem? É a ação do Espírito Santo operando na nossa vida. Então, quando o Espírito Santo trabalha em nós, ele tem esta liberdade, aí vamos chegar ao ponto em que os discípulos chegaram, em que eles, para anunciar os trabalhos, o resultado, a obra de Deus, o que precisava ser feito, ele sempre dizia: o Espírito Santo e nós. Não é nós e o Espírito Santo. Primeiro é o Espírito Santo. A primazia é dele, a prioridade é dele. É ele que está na frente. O Espírito Santo e nós. Esta concordância, esta união. Infelizmente, nos dias atuais, o Espírito Santo é ignorado de muita parte. Por um lado, as pessoas estão partindo para o campo do fanatismo, atribuindo tudo o que acontece como movimento e ação do Espírito Santo, quando, na verdade, a maioria dessas coisas que acontecem não é a ação do Espírito Santo, é resultado de um movimento humano que mexe com as emoções das pessoas, mas que não tem nada a ver com o Espírito Santo. O Espírito Santo trabalha de maneira diferente. Ele trabalha correto. Ele não trabalha com exposição. Ele trabalha na formação do caráter da pessoa, do revestimento do poder e do necessário no momento oportuno. Esta é a forma do Espírito Santo trabalhar. Outros o desprezam e partem para o formalismo, não acreditam mais na ação do Espírito Santo. Mas ele continua ativo neste mundo, obedecendo a missão que lhe foi dada de estar ao nosso lado como Paráclito, como Consolador, como guia, como aquele que nos direciona, nos capacita com o poder e dá-nos o direcionamento necessário para fazermos a vontade do Senhor. Então, as ações do Espírito Santo, elas são muito necessárias na nossa vida. Ao pensar que Jesus, para dar início ao ministério, submeteu-se ao revestimento do poder, ao ser ungido pelo Espírito do Senhor, que dirá nós, nos nossos dias, em século 21, quão necessário é o poder do Espírito Santo para a nossa vida. Nós não podemos descuidar,
Nós não podemos desprezá-lo. Se deixá-lo de lado, nós não sabemos como fazer a obra de Deus. Nós não temos o caminho acertado, faz por aqui, faz por ali, não. Quem nos dá esse direcionamento é o Espírito Santo. Então nós precisamos tê-lo bem vivo e presente no nosso coração e que ele tenha em nós a primazia para tudo quanto o Espírito de Deus intentar fazer ou dizer, nós possamos ouvir e compreender e obedecê-lo imediatamente. Porque é assim que o Espírito de Deus trabalha sobre a nossa vida. E os discípulos foram bem-sucedidos porque se deixaram direcionar e guiar pelo Espírito Santo. Em várias ocasiões, pensando por aqui, por ali, por acolá, e eles foram e deu a palavra e colocou a palavra na boca deles e eles falaram e o resultado aconteceu a olhos nus. O que é isto? É um trabalho conjunto do Espírito Santo com o Senhor Jesus e com Deus o Pai. Eles trabalham unidos desde lá a criação. No princípio criou Deus os céus e a terra. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Lá estava o Pai, lá estava o Filho, lá estava o Espírito Santo, operando aquela importante obra da criação, que traz glória, honra, louvor e adoração ao Senhor nosso Deus. Com a vinda de Jesus, o Espírito Santo veio e confirmou o ministério de Jesus. E após a partida de Jesus para a glória, para os céus, o Espírito Santo, a ele foi dado o comando da nossa vida, da obra de Deus aqui na terra, e nós precisamos estar submissos ao Espírito Santo, porque ele é que vai nos dirigir, nos direcionar, mostrar aonde, como, de que forma, que palavras, a quem. E quando nós entendermos isso e fizermos assim, os resultados vão começar a aparecer de maneira espantosa, que as pessoas vão ficar admiradas como as coisas estão acontecendo. Mas é preciso que o Espírito Santo volte ao lugar que lhe é próprio na nossa vida. Que ele não seja colocado em um canto, só invocado quando em momento de necessidade ou de perigo, não. Mas a todo momento na nossa vida, ele precisa estar em evidência. Nós não podemos descuidá-lo. Se nós não vivemos sem a respiração, o homem espiritual também não vive sem o Espírito Santo. É dele que recebe toda a inspiração necessária para executar o querer e a vontade de Deus. Então estão aí as ações do Espírito Santo: convencer, revelar, conceder ao homem o novo nascimento, trazer o fortalecimento espiritual, dá-nos força necessária, dá-nos a alegria de testemunhar, revelar o amor de Deus em nosso coração. Quantas coisas boas o Espírito Santo faz e continuará a fazer enquanto encontrar corações abertos e quebrantados para que o Espírito de Deus entre ali e faça algo glorioso, que o nome do Senhor nosso Deus será glorificado. Pensamos então sobre isto, as ações do Espírito Santo, e coloquemos a nossa vida à disposição dele, para que ele nos oriente, nos dirija e nos conduza segundo o propósito de Deus para nós. Ele é aquele que veio para estar ao nosso lado com a intenção de ajudar. Não o deixemos abandonado. Tenhamo-lo dentro do nosso coração e que ele nos dirija na vontade do Senhor nosso Deus. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.